Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 9 a 12 meses. De 9 a 12 meses, a criança já tem noção de permanência do objeto. Quando a criança vê um objeto desaparecer, ela vai procurar para ver onde ele está escondido. A criança já tem resposta ao próprio nome, se a gente chama pelo nome, a criança já responde, já olha para quem está chamando o nome dela. E a criança já executa gestos de acordo com modelos. Se a gente dá tchau, a criança vai assinar com a mãozinha. Se a gente bate palma na frente da criança, a criança também vai começar a bater palma. Ela entende solicitações simples com relação ao objeto. Se a gente pedir para ela dar, ela vai entregar o objeto. Se a gente pedir para buscar, ela vai buscar o objeto que a gente quer que ela busque. Se a gente perguntar cadê a mamãe, ela vai olhar ao redor e procurar onde está a mamãe. E ela age intencionalmente. Por exemplo, ela pode deixar cair o objeto que ela está segurando de propósito. Alguns indicadores do desenvolvimento. A criança com 9 meses, ela já passa para a posição de gatas e ela já vai experimentando balanceio anterior, posterior e lateral. Com isso, ela vai desenvolvendo o equilíbrio e a força muscular para iniciar a engatinhar. Inicialmente, a criança ela começa a engatinhar em bloco e depois ela vai desenvolvendo a dissociação de cinturas e assim realizando de maneiras dissociadas movimentos laterais de tronco. A criança apresenta reações de equilíbrio sentada e já consegue realizar as rotações de tronco, melhorando assim o controle de tronco sentado. A criança ela engatinha e ela realiza a transferência de postura de sentado para gatas e vice-versa. Ela já consegue assumir a posição ajoelhada e com apoio ela já passa para a posição em pé. Em supino, a gente já pode observar que a criança ela não permanece muito nessa posição, ela já rola e vai em busca do brinquedo. Com 9 meses, a criança ela apresenta o largar objetos. Então, ela larga o objeto de propósito. Ela apresenta a apreensão radiodigital, ou então a pinça superior, onde ela segura os objetos entre o polegar e o dígito de outros dedos. Observando essa criança em prono, a criança ela já passa da posição prono para gatas ou prono para sentado e se arrasta para frente. Observando essa criança sentada, ela já senta-se sozinha, ela já realiza as rotações laterais, passando assim para a posição de gatas. Ela roda em círculos para pegar objetos e é capaz de passar da posição sentada para em pé, se apoiando em um objeto. Puxando essa criança para sentar, a gente já vê que é a criança que se puxa e senta sozinha, claro, com o auxílio do apoio do cuidador. Observando essa criança em pé, ela apoia toda a planta do pé no solo. Ela já consegue passar para essa posição se puxando nos móveis ou em algum objeto e ela já começa a escalar. Dependendo da altura da cama ou do sofá, a criança já consegue escalar. É uma fase que tem que começar a ter muito cuidado com os móveis para não ter nenhum tipo de acidente. Então é muito bom tu ver se esse móvel ele não vira se a criança tentar subir nele. A criança com 10 meses, ela já manda beijo, dá tchau quando é solicitado, começa a localizar o som acima da cabeça, localiza o som para o lado e localiza o som olhando na direção do som que ela observa que tem abaixo da cabeça. Ao final do 10º mês, a criança ela já é capaz de transferir-se de sentado para gatas, para ajoelhado, para semi-ajoelhado e assim para em pé. Ela já consegue, ela já adquire a posição em urso, onde ela mantém os 4 apoios dos pezinhos e das mãos e ela consegue se locomover dessa forma. Quando a gente coloca essa criança sentada e provoca um desequilíbrio, ela já apresenta uma reação protetora para trás. E quando ela está em pezinho, apoiada em um móvel, ela já inicia a marcha lateral. Se a gente segura a criança na mão, ela já consegue caminhar, claro, com o apoio na mão do cuidador. Com 10 meses, ela tira objetos e ela apresenta a pinça pura, mas ela abre demais ainda a mão, ela ainda não tem a mão ajustada ao objeto e ela já é capaz de retirar objetos de dentro de um recipiente e já consegue manusear o copo, iniciando assim o uso do copo para tomar algum líquido. Então, observando essa criança em prono, ela já consegue engatinhar com movimentos cruzados, né, com a dissociação de cintura pélvica e escapular. Ela já adquire a posição de urso, onde ela apoia as mãos e os pés e mantém os joelhos estendidos.
e realiza o balanço antero-posterior na posição de gatas. A criança com 11 meses, ela tem essa fase marcada pelo desenvolvimento da postura em ortostase. Então ela já é capaz de caminhar na lateral apoiando em um móvel e ela já é capaz de liberar o apoio de uma das mãos. Posteriormente, essa criança vai começar a empurrar, seja uma cadeira ou um móvel, ou então esses estimuladores para marcha, e assim começar a realizar a marcha empurrando um objeto. Com 11 meses, a criança ela apresenta apreensão digital e orienta-se visualmente no ambiente familiar. Já reconhece figuras, explora detalhes de objetos e figuras, a comunicação visual ela já é efetiva. Com 12 meses, a criança ela já é capaz de elevar-se, estendendo os membros inferiores. E ela já consegue passar para a postura sentada, dissociando os membros inferiores. Ela inicia a ficar em pé sem apoio. E a criança ela vai se distraindo, ela vai soltando o apoio da mão e permanecendo trabalhando o equilíbrio dela de pezinho. E ela começa a apresentar a marcha independente. Isso, muito bem! Na fase inicial da marcha, a criança ela apresenta uma base mais alargada e ela abre os braços para ajudar a manter o equilíbrio. E apresenta os passos curtos e rápidos por conta da falta de equilíbrio ainda. E cai com frequência. A literatura aponta que as crianças que apresentam uma marcha independente antes dos 12 meses ou até os 18 meses estão dentro da faixa de normalidade se elas são consideradas a termos e não tem nenhum déficit neurológico. Com 12 meses a criança ela apresenta a pinça superior e ela já consegue ajustar melhor os objetos na palma da sua mão. E de 9 a 12 meses a criança ela já produz sons consonantais como da, 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 ma, 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 pa, 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 e que fazem com que os pais fiquem muito felizes, né? Tem às vezes até uma concorrência de qual vai ser a palavrinha, se ela vai falar primeiro mamãe ou papai, né? Mamá, mamá ou papo, papá. É muito bonitinho de ver. Algumas atividades socioafetivas que a gente pode estar realizando com essa criança. A gente pode utilizar um ursinho ou uma boneca, incentivar a criança a cuidar, a participar do cuidado dessa boneca à hora de dormir, ou para dar comidinha, ou para trocar fralda, para fazer a higiene. É uma forma de estar convidando a criança a participar e a ter um entendimento do autocuidado com outra pessoa, com um outro ser. Colocar a criança na frente do espelho e perguntar onde é que está o nenê. E qualquer resposta que a criança apresente, a gente pode dar a resposta como está aqui, achei o bebê. Pode chamar o nome da criança. E ela vai observando na frente do espelho essa brincadeira e vai entendendo, e ela adora essa brincadeira de esconde-esconde. A gente pode iniciar a brincadeira de jogar uma bolinha dentro de uma cesta ou de um objeto e fazer com que a criança imite, né, esse arremesso, a gente jogar a bolinha, e também incentive ela a buscar a bolinha antes de arremessar novamente. Algumas atividades cognitivas que a gente pode estar realizando com a criança de 9 a 12 meses é colocar alguns obstáculos entre a criança e o brinquedo, de repente colocar o brinquedo um pouco mais longe ou embaixo da cama ou de uma cadeira para ver como é que a criança vai resolver para buscar aquele brinquedo. Deixar uma haste próxima para ver se ela vai conseguir utilizar para auxiliar a buscar esse brinquedo ou resolver a situação. Utilizar quebra-cabeças simples direcionados para a faixa etária de 9 a 12 meses, para a criança começar a resolver o encaixe das peças. Colocar dentro de uma caixa objetos do dia a dia, como uma fruta, uma colher ou um brinquedo que ela goste, e tampar essa caixa. Depois abrir essa caixa e mostrar que tu está retirando e quais objetos tu está retirando de dentro, e fechar, voltar a fechar essa caixa, colocando os objetos dentro, e oferecer para essa criança para ver qual vai ser a reação dela, se ela vai começar a abrir a tampa e retirar o objeto, e também guardar e fechar com a tampa. É uma atividade muito interessante para resolução de problemas que a gente pode estar utilizando nessa faixa etária. Para estimular a visão e a audição, a gente pode dar brinquedos mais coloridos ou produzir em casa brinquedos mais coloridos e que produzam algum tipo de som.
Você pode tentar deixar essa criança brincar com as panelas, batendo nas panelas com uma colher, ou então colocar grãos de cores diferentes dentro de uma garrafa PET que produzam um chocalho. Para estimulação visual, você pode fazer um passeio de carrinho e deixar a criança no sol observando o ambiente, ou então, se tu está preparando, fazendo alguma atividade da casa, deixar a criança próximo da janela, claro, com cuidado, para ela observar a parte de fora da casa, seja ela estando num carrinho ou no chiqueirinho ou sentada numa cadeirinha próximo para que ela consiga observar a janela. A criança ela pode estar necessitando de uma ajuda para adquirir a posição em gatas. Então a gente pode, dando um suporte no quadril, levar essa criança, rodar ela para frente, direcionar para que ela tenha o apoio das mãos no chão, para que assim ela comece, a gente repetindo esse movimento, ela vai começar a entender como é que ela pode passar dessa posição sentada para a posição de gatas. Para ela começar a engatinhar, a gente pode colocar um paninho embaixo da barriguinha dela e dar um suporte do peso para que ela comece a se movimentar. A gente desloca ela, é importante que ela tenha descarga de peso nos membros de apoio no solo. E assim ela começa a entender que ela pode se deslocar dessa forma para buscar um brinquedo. Sempre coloque um brinquedo ou um incentivo de objetivo para ela estar realizando esse movimento. A gente pode colocar brinquedos acima da cabeça dela e deixar a criança de gatas e incentivar que ela apoie a mãozinha num objeto para adquirir a posição ajoelhada. Depois a gente pode colocar o pezinho mais à frente para ela assumir essa posição semi-ajoelhada, claro, sempre incentivando com uma brincadeira na frente, com algum brinquedo. Tem que ser lúdico, a gente que sabe qual é o movimento que a gente está incentivando, mas para a criança tem que ser uma forma de brincar. Ela não precisa estar entendendo que ela precisa estar realizando esse movimento que a gente está mostrando. Ela precisa entender que é possível realizar isso e a gente está facilitando, mostrando para ela como pode ser possível, mas não tem que ser uma coisa amassante para a criança, tem que ser uma brincadeira, tem que ser uma forma de brincar. Então, coloque um brinquedo que ela goste um pouquinho acima da cabeça, incentive ela a buscar esse brinquedo e quais as formas que ela pode adquirir para conseguir ficar naquela posição e assim ficar brincando mais confortavelmente. A partir da postura semi-ajoelhada, a gente pode ensinar essa criança a passar para a postura de pé, a ortostática. Então a gente pode intercalar de um lado e de outro, uma vez coloca um pezinho na frente e dá o estímulo no quadril para a criança ficar em pé, ou então tu auxilia segurando, dando um apoio, um suporte no joelho, e hora tu faz com uma perninha na frente e tu troca a outra perna para estar estimulando os dois lados, para ela estar passando do semi-ajoelhado para em pé. Você pode também colocar a criança sentada no teu colo e dar um início de apoio na pelve e ao mesmo tempo segurar os joelhos dessa criança, dando um suporte para que ela permaneça em pé. E você pode segurar tanto no quadril como nos joelhos para que ela tenha descarga de peso nos membros inferiores e ela comece a melhorar o seu equilíbrio na posição em pé e aumentar a força muscular da musculatura necessária para manter essa postura. Quando a criança ela já consegue ficar em pé, a gente pode, com apoio no quadril, realizar desequilíbrios na lateral para trabalhar o equilíbrio e a retificação de equilíbrio na posição em pé. Isso vai ser muito importante para a criança depois realizar a marcha de dissociação de membros inferiores da cintura pélvica para poder caminhar. E quando a criança ela já é capaz de desequilibrar na lateral, a gente pode colocar alguns brinquedos com a criança em pé, com uma altura mais em cima para a criança realizar o alcance, colocar brinquedos mais longes e na lateral para que a criança comece a rodar o tronco e assim alcance os brinquedos, e a gente vai melhorando esse equilíbrio na posição em pé para depois facilitar na hora que a criança começar a caminhar independente. Brincadeiras que envolvam o encaixe de objetos pequenos com formas variadas e peso também, podem ajudar a criança a expandir, experimentar novas estratégias neuromotoras que contribuem para o desenvolvimento da motricidade fina. O uso da ponta dos dedos amplia a exploração dos brinquedos e melhora a performance da criança na exploração manual, contribuindo nas atividades funcionais como o manuseio dos talheres na hora da alimentação. O que tu achou ali? Um arroz colorido?
Tem um arroz colorido aqui. Quer brincar com arroz? Se a gente abrir agora vai ser muita bagunça. Daqui a pouquinho a mamãe abre e a gente brinca com arroz, tá? A gente pode iniciar encaixes simples, que é colocando um copo dentro do outro, ou então encaixes mais complexos, né, Lívia? Vamos fazer um encaixe mais complexo? Que são encaixes verticais, onde a criança ela vai ter que ter, a gente vai estar trabalhando a motricidade fina, porque pode ser com diferentes pesos ou tamanhos, e a criança tem que ter uma habilidade maior para conseguir realizar esse encaixe na vertical, né? Vai sentar aqui do lado da mamãe. Vamos gravar vídeo com a mamãe? Sim, então tá. O relógio é um círculo. Olha a estrela. Tem a estrela. Que cor que é essa? Essa cor é o azul. É a estrela azul. A estrela azul. Ele tá tentando pegar a carta. Ele tá trabalhando a pinça para motricidade fina. A coordenação dos dedos e da mão. Essa idade a criança adora e passa um tempão olhando as cartas, então ela pode começar a associar para trabalhar a linguagem, tanto pode descrever o que é o objeto, qual é a cor, e assim a criança vai começar a associar e entender. Estimular a criança a poder folhear um livro ou uma revista, que tenha algum tipo de interesse dela abrir, perceber diferentes texturas, associar o nome dos animais ou das cores. São ótimos livros para essa fase, para estar trabalhando as conexões, que são importantes para estar desenvolvendo o vocabulário dessa criança. E a gente pode estar vendo o livrinho com a criança em pé, assim a gente vai trabalhando o equilíbrio e a força de membros inferiores para ela conseguir estar andando. Caso a tua criança não consiga ficar em pé sozinha, tu vai te posicionar atrás dessa criança e dar o auxílio no quadril. Quando essa criança cansar, tu coloca ela sentada no teu colo e continua com a brincadeira. Cadê o saco? Em uma vasilha de plástico, tu pode colocar grãos de arroz ou bolinhas de gude ou então areia e deixar com que essa criança brinque, tenha um estímulo manual para trabalhar toda a parte sensorial dela e assim possibilitando que ela tenha esse estímulo manual. Claro, sempre com supervisão, sempre estando junto, com cuidado, ainda mais se o objeto é muito pequeno, porque a criança tem um risco de se colocar na boca, se engasgar, e a gente não quer nenhum tipo de acidente acontecendo. Quando a gente segura na mão da criança para incentivar ela a caminhar, a gente tem que ter muito cuidado com a extensão do ombro, que é manter o bracinho para cima, porque essa extensão de ombro faz com que modifique a descarga de peso dessa criança nos membros inferiores e no pé, fazendo com que tenha uma alteração no equilíbrio, tornando mais difícil, muitas vezes, essa criança andar sozinha, né? Por isso, a melhor forma da gente estar estimulando essa criança é apoiando no quadril. Deixa eu ver. Muito bem. Muito bem. Essas foram algumas atividades para a gente estar estimulando as crianças de 9 a 12 meses. Se você sabe alguma outra atividade, escreve nos comentários aqui embaixo, daí a gente pode estar aprendendo juntos novas formas de estarem estimulando as nossas crianças. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você é novo aqui, saiba que esse vídeo ele faz parte de uma série chamada Estimulação Precoce em Casa, onde a gente vê juntos os marcos do desenvolvimento de acordo com a faixa etária da criança e algumas atividades adequadas para serem utilizadas para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Essas foram
Oh, oh.